10 fatos que você precisa saber sobre a Área 51. Olá, como você vai? Eu vou bem e estou aqui hoje para falar sobre um assunto cercado de muito mistério e segredo. O tema do vídeo será 10 coisas que você precisa saber sobre a Área 51. Antes de começarmos, peço por gentileza para deixar aquele like no vídeo e fazer a inscrição no canal. O seu apoio é crucial para que possamos continuar fazendo vídeos como este. A Área 51 é uma base militar americana considerada por muitas pessoas como uma das bases mais secretas do planeta. Relatos de experimentos como extraterrestres, tecnologias de outros planetas e OVNIs são bastante comuns quando falamos sobre a Área 51. Mas você sabe diferenciar os fatos da ficção? Espera só para ver os fatos de número 6 e 1 da nossa lista, para ver algo impressionante. Número 10. Governo americano levou décadas para confirmar a existência da Área 51. Este fato é um tanto curioso, para não dizer outra coisa. A Área 51 foi criada no ano de 1955 para a Força Aérea Americana realizar testes de jatos e aviões secretos na região. A realidade é que a Área 51 nunca foi escondida do público. O governo americano não falava sobre a região, porque todos os testes que são realizados ali dentro são considerados como confidenciais. Entretanto, foi apenas no ano de 2013, ou seja, quase 60 anos depois da criação da Área 51, que o governo dos Estados Unidos admitiu publicamente sobre a existência desse campo de testes. Até então, sabia-se da Área 51 apenas por conta de relatos de ex-agentes e funcionários que trabalhavam na área, além de algumas imagens escassas. Meu Deus. Número 9. Será que eles fazem experimentos com extraterrestres? Toda vez que o termo Área 51 é mencionado, imediatamente as pessoas pensam em ETs, OVNIs e alienígenas. Dá para se dizer que a Área 51 é praticamente a Varginha dos Estados Unidos. Acontece que nunca existiu alguma comprovação sobre a realização de testes com alienígenas na Área 51. Acredita-se que todos os relatos sobre os ETs e aliens envolvendo a Área 51 tenham sido criados por conta da escassez de informações sobre o que realmente acontece lá dentro. Assim, o imaginário popular fez questão de criar histórias mirabolantes sobre os mais diversos experimentos e testes que são realizados neste local. Porém, outro fator bem interessante pode ter sido responsável pelo surgimento de diversos relatos de naves alienígenas sobrevoando os Estados Unidos nas décadas de 60, 70 e 80. Dá uma olhada no fato a seguir e você vai entender por quê. Número 8. O principal objetivo da Área 51 era de testar jatos secretos. Como dito anteriormente, a Área 51 foi adquirida justamente para a Força Aérea Americana realizar testes de projetos secretos. O primeiro projeto já foi no ano de 1955, mesmo ano da criação da base. Uma curiosidade é que a Área 51 foi escolhida como local perfeito para a realização de testes aéreos por conta de um lago seco que existe ali. Este lago chama-se Groom Lake e ele está completamente seco há décadas. Com isso, o fundo do lago formou uma camada dura e firme, totalmente plana, perfeita para o pouso e decolagem de aviões. Um grupo de representantes de uma empresa de aviação americana estava à procura de um local perfeito para iniciar os testes de seu novo projeto, um jato chamado Lockheed, quando escolheu a Área 51, ao pousar diretamente no Lago Seco. A partir daí, foram construídas pistas de voo sobre esse lago seco, de onde todos os testes aéreos são realizados. Daí em diante, os testes militares começaram, e são quase 7 décadas de projetos ultra secretos. Aliás, lembra quando eu falei sobre as naves alienígenas, que eram vistas por cidadãos americanos nas décadas de 60, 70 e 80?
o governo americano informou que a maioria absoluta dos relatos de objetos misteriosos coincidiam com os testes dos jatos secretos. Por serem testes secretos, o governo não poderia contar às pessoas o que realmente eram naquela época. Assim, os testes da Área 51 foram os maiores responsáveis pelo surgimento de lendas e mitos sobre aparições de objetos voadores não identificados, o que também explica o motivo da Área 51 ser comumente relacionada aos alienígenas. Número 7. A Área 51 está bem pertinho de Las Vegas. Sim, quem diria que uma das áreas militares mais protegidas do planeta estivesse tão próxima de uma das cidades turísticas mais visitadas do mundo? Parece até uma combinação confusa. Mas o estado de Nevada abriga 2 pontos de grande destaque em meio ao seu vasto deserto. A cidade de Las Vegas atrai milhões de turistas todos os anos e é famosa pelos seus cassinos e hotéis luxuosos, possuindo a maior quantidade de hotéis 5 estrelas de qualquer outra cidade da Terra. Mas a apenas 134 quilômetros ao sul deste paraíso de luxo está localizada uma base militar que atiça a curiosidade de muita gente. Mas se esse fato parece muito pacífico para você, espera só até ver o fato a seguir. Deus me defenderá. Número 6. É quase impossível entrar na Área 51 sem ser detectado. A Área 51 é relativamente grande e não existem informações exatas sobre as suas dimensões. Os únicos dados existentes são sobre suas pistas de pouso, que possuem aproximadamente 3 quilômetros de comprimento cada uma. Mas antes mesmo de chegar na base, existem os chamados checkpoints, protegidos por guardas fortemente armados. Além disso, por todo o deserto em volta da Área 51, foram espalhadas câmeras escondidas e até detectores de movimento. Se qualquer pessoa tentar se aproximar, os guardas são notificados imediatamente e se dirigem até o local para deter o invasor. Como se toda essa proteção não bastasse, ao longo do perímetro da Área 51, existem diversas placas próximas das estradas de terra que dizem: proibido a entrada de pessoas não autorizadas. O uso de força letal é permitido. Ou seja, se você preza muito pela sua vida, fique bem longe dessa área. Número 5. A Área 51 também foi muito usada para testar jatos capturados. No ápice da Guerra Fria, que foi um conflito indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética, um aliado dos americanos conseguiu capturar um jato soviético e o levou até Israel. De lá, o jato foi enviado para a Área 51, onde diversos testes foram realizados para avaliar as tecnologias e o desempenho das máquinas soviéticas. Esse foi apenas o primeiro de diversos testes em naves inimigas e eram importantes para que os engenheiros e oficiais americanos avaliassem se as naves do inimigo eram melhores em algum quesito do que as americanas e o que seria possível fazer sobre isso. Estes testes de naves inimigas ocorreram por quase 4 décadas e foram cruciais para o desenvolvimento de diversas tecnologias importantes para a Força Aérea. Número 4. Sabe por que ela se chama Área 51? Nem eu. O título desse fato parece ser até uma brincadeira, mas é a verdade. Até os dias de hoje, nem mesmo os americanos sabem o motivo da Área 51 ter recebido esse nome. Em volta da Área 51, existem diversas áreas militares que foram utilizadas para a realização de testes nucleares, antes e durante a Guerra Fria. Alguns militares afirmam que a Área 51 ganhou esse nome para combinar com o nome destas áreas de testes nucleares, mas isso não faz muito sentido. Afinal, as áreas próximas receberam o nome de Área 16 e 17. Por que a Área 51 recebeu esse número aleatório? O fato é que, assim como muitas informações até hoje guardadas a 7 chaves, o verdadeiro motivo por trás do nome de Área 51 também permanece um mistério. Número 3. As maiores teorias da conspiração pertencem à Área 51.
Se você acha que falar sobre alienígenas é muito chato, então vai ficar feliz de saber que a Área 51 é a casa dos mais diversos mistérios e mitos já inventados pela criatividade humana. Um dos mais famosos deles é de que o pouso do homem na Lua, que ocorreu no ano de 1969, foi encenado dentro da Área 51 e jamais ocorreu de verdade. Muitos conspiradores juram que o pouso lunar não existiu e que a Área 51 era o local perfeito por conta do seu solo árido e arenoso, o que poderia ser muito parecido com o da Lua. Além disso, outras teorias da conspiração bem estranhas apontam que existe uma tecnologia capaz de mudar o tempo e ela está lá dentro da Área 51. Essa tecnologia poderia ser usada para fazer chover, nevar, esfriar ou esquentar apenas com o apertar de um botão. E por último, mas não menos maluco, existem teorias da conspiração afirmando que uma tecnologia de viagem no tempo está sendo inventada na Área 51. Algumas pessoas dizem que esta tecnologia poderia estar pronta e que o nosso passado já deve ter sido alterado de alguma forma. Apesar de nenhuma dessas teorias serem fatos, o maior fato é que a Área 51 já rendeu algumas das conspirações mais malucas de todos os tempos. Número 2. Um protesto civil na Área 51. Para você que é brasileiro e mora em nosso país, já deve saber que o brasileiro gosta de fazer um protesto, não é mesmo? Nosso povo é famoso por tomar as ruas com muita frequência para protestar contra e também a favor de determinados assuntos. Geralmente os protestos são políticos, mas também existem outros tipos de protestos que levam milhões de pessoas para as ruas. Agora, se você acha que é só no Brasil que as pessoas fazem protestos, está enganado. Em 2019, uma brincadeira em um grupo do Facebook tomou proporções muito sérias. Mais de 2 milhões de pessoas se inscreveram em um evento chamado de Storm Área 51. Traduzindo, significa invadir a Área 51. Esse evento de brincadeira tinha como objetivo o de reunir um grande número de pessoas para literalmente invadir a Área 51. Afirmando que eles não podem parar todos nós. Aliás, essa frase era o bordão do evento. A coisa ficou tão séria que alguns dias antes da suposta invasão, o porta-voz da Força Aérea Americana foi para a televisão e pediu publicamente que as pessoas não fossem até a Área 51, pois era perigoso e as consequências eram severas. Apesar de todo esse furor, o evento ocorreu em números bem mais tímidos do que aqueles do Facebook. 2 shows foram realizados em 2 cidades diferentes no estado de Nevada, onde fica a Área 51, reunindo cerca de 1.500 pessoas. Além disso, cerca de 150 pessoas compareceram até o primeiro checkpoint da Área 51, com cartazes e fantasias. Estas pessoas foram recebidas pelos guardas da Área 51, que obviamente não deixaram elas entrarem. Porém, o encontro foi pacífico e rendeu muitas risadas, até mesmo do lado dos guardas. Existem diversos vídeos desse encontro pela internet. Então dá para dizer que, apesar de ninguém ter invadido a Área 51, o evento foi um sucesso. Que demais! Número 1. A Área 51 para turistas. Uma rodovia de outro mundo. Se este vídeo te deixou com vontade de visitar esse local misterioso e ultra secreto, mas você tem medo de se arriscar como os malucos do protesto de antes, saiba que existe uma opção um pouco mais turística para quem quer chegar perto da Área 51. Bem, não tão perto assim, mas já vale a visita. A rodovia extraterrestre é a rodovia que passa mais próxima da Área 51 nos Estados Unidos. São cerca de 160 quilômetros de rodovia, passando por diversas atrações ao longo do caminho. Uma loja de presentes e souvenirs com a temática Área 51. Diversos restaurantes e lanchonetes decorados com adereços alienígenas, além de passar por dentro da pequena cidade de Rachel, que se intitula Capital dos ETs do Mundo, localizada no coração da rodovia. O local é tão popular que até possui um site próprio. Por isso, se você quer chegar o mais próximo possível da Área 51, sem se arriscar demais, a rodovia extraterrestre é a pedida certa para você. Olha que
Legal. Bônus: fotos de satélite da Área 51. Levando em conta a importância da Área 51 para o governo americano, é óbvio que eles fariam o possível para evitar fotografias de satélite feitas sobre a Área 51. No ano de 1974, um grupo de astronautas americanos da missão Skylab 4 tirou fotos da região e essas fotos foram depois arquivadas pelo governo. Um oficial da época ainda notificou a NASA dizendo que os astronautas poderiam tirar fotos do planeta todo, menos daquela região. Mas no ano de 2000, os russos conseguiram tirar fotos da Área 51 através de seu satélite. Nessa ocasião, o governo americano não poderia fazer mais nada, a não ser aceitar que era impossível esconder tudo sobre a sua famosa base. Nos dias atuais, até mesmo o Google Earth já tirou fotos de satélite da Área 51, e elas podem ser vistas até aí no seu computador ou celular. No final das contas, o governo americano decidiu que era mais importante proteger e esconder as informações sobre os projetos da Área 51 do que as imagens da própria Área 51. Uma decisão sábia. Então, isso é tudo. Eu espero que esse vídeo tenha matado um pouquinho da sua curiosidade sobre um tema tão secreto e repleto de segredos. Não esquece de deixar o seu like, pois isso ajuda bastante o nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações e ficar por dentro dos nossos últimos vídeos. Obrigado pela sua companhia no vídeo de hoje e nos vemos muito em breve. Um forte abraço!